Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com as notícias que marcaram esta sexta-feira no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo, sem dúvida alguma. Hoje, um programa muito especial sob a direção de Batman. Hoje, nosso programa está sendo dirigido pelo Batman, porque nós somos, na verdade, super-heróis. Os brasileiros hoje são todos os brasileiros têm um quê de super-heróis, porque só assim nós podemos aguentar e tentar entender as coisas do Brasil. Aliás, Coisas do Brasil é o nome de uma música, né, muito famosa e que traduz de alguma forma, de uma forma bacana, inteligente, musical, as coisas que acontecem neste país. Esta é a sexta-feira da libertação, a sexta-feira da liberdade, pois o relator da Operação Lava Jato no STF, conhecido como Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, mandou soltar o senhor da peruca, o senhor Rodrigo Rocha Loures, que está muito mal, está à beira da morte, ele chora. Ele foi solto, conhecido como o Homem da Mala. Sabe o Homem da Mala, que é a própria mala? Pois é, ex-deputado, ex-assessor do presidente Michel Temer, aquele homem da mala foi autorizado. Então, ele considerado a peça-chave para esclarecer aquela participação dita como eventual, negada pelo presidente da República. Então ele foi um dos autorizados a deixar a prisão. E eu também, dentro da mesma casa, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, também tomou uma decisão, dessa vez favorável ao senador Aécio Neves, né? Que ele também determinou na manhã desta sexta-feira o restabelecimento da situação do senador, a situação jurídica parlamentar do senador afastado. Ele deve voltar a exercer as suas funções de senador, ele pode entrar em contato com seus familiares, com outras pessoas investigadas no caso da JBS, inclusive a sua irmã tem que receber o seu passaporte de volta e poderá, inclusive, deixar o país. É a sexta-feira da bondade, da libertação. E nós só sendo super-heróis efetivamente para aguentar todo este tranco. Por isso que hoje, nessa sexta-feira, neste último dia do mês de junho, o nosso programa é dirigido pelo super-herói Batman. O Superman. Não mistura o super-herói. Superman é uma pessoa, o Batman é outra pessoa. Superman. É o Batman, né? O Batman não é aquele super-herói que tem superpoderes. Não, ele se reinventa e tenta passar por todas as situações como brasileiro. Desculpem a heresia, mas é uma sexta-feira da paixão. É a sexta-feira da paixão, da compaixão, qualquer da coisa baixaria, do tipo. pode ser. Da baixaria também, né? Como explicar? Como é que tu vai explicar isso? Não consigo explicar. Para a tua filha, a Alicia, que hoje... Ainda bem que ela não entende. Que hoje está, mas ela um dia vai entender. Mas ainda não, ainda muito pequena, 5 aninhos. Como é que ela vai explicar para ela? Olha, minha filha, sabe aquele dia 30 de junho, que tu estavas de aniversário? Quantos anos ela está fazendo hoje? 5 anos. Quando tu fizeste 5 anos, sabe aqueles trambiqueiros, aquelas pessoas que fizeram horrores no nosso país, foram libertados. Quiçá serão, quem sabe, presidente da República, ainda deputado, ou quem sabe senador. Como é que a gente vai explicar isso? Essa que é... Não, bem fez uma mulher que não teve filho. Depois que a gente assistiu o julgamento, né, do STF, só com Gilmar Mendes contrário aqui, né, alguns argumentos, né, e que Edson Fachin foi mantido como, né, relator das delações e tal, que deu, assim, um respiro. Na sexta-feira eles resolvem que Aécio Neves volta para o mandato parlamentar, não precisa ficar afastado como era determinado pelo ministro Fachin das pessoas investigadas na Lava Jato, que ele pode se comunicar, que ele pode deixar o país, como tu disseste. O Rocha Loures, que vai para casa usando tornozeleira, muito adiante, mas esse não pode falar com ninguém.
Ele não pode falar com nenhum investigado, ele tem que voltar toda noite para casa, tem que ficar recluso os finais de semana, tem que se apresentar à justiça. O que precisa mais? Esse não pode, tem que entregar o passaporte, não pode ficar com o passaporte. Esse não pode sair do... Mas assim, ó... Eu tô aqui com o alvará. Diante de tudo que foi visto nas imagens, eles mandaram para casa. Simplesmente isso. Simplesmente isso. É um balde de água fria, me parece assim, numa sexta-feira. E como diria aquele personagem do programa de humor, fica vermelha, cara sem vergonha. Fica vermelha, cara sem vergonha. Ninguém fica vermelho. O que diz o nosso nobre... Causídico. Eu tô prostituto da cara com a sexta-feira. Tá embasbacado. Não, porque tem mais. A Cátia Abreu, dona do Banco Rural. Cátia Rabelo. Abreu é a ministra. Cátia Rabelo, dona do Banco Rural, que era o banco que operava o esquema do mensalão, né? Que operava o esquema do mensalão, também foi mandada para casa hoje pelo STF. Foi o Barroso dessa vez, Isso, né? Então, assim, são três diferentes. E ela está condenada. Aí, depois de tudo isso... Então, hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da palhaçada. Porque, depois de tudo isso, final da tarde, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, chama todos para um discurso, uma entrevista de encerramento do semestre. Porque, não sei se você sabe, a rapaziada agora para, né? Sim. O STF agora volta daqui 30 dias. A rapaziada tem que descansar, porque eles trabalham muito. Terça, quarta e quinta é muito esforço. Pois é. Salário baixo. A ministra Carmen Lúcia vem a público e diz: o STF está mantendo a esperança e vai manter a esperança desse país. Nós estamos ouvindo as ruas. Ministra, assim, ó, com todo respeito, minha cara presidente, eu tenho o maior carinho pela senhora, acho a senhora uma grande jurista, sempre achei a senhora uma pessoa absolutamente ilibada e a sua carreira jurídica é a prova disso. Mas, puxa vida, que momento inoportuno para dizer essas duas frases, ministra. Exatamente no dia em que um cidadão flagrado ao telefone dizendo barbaridades e confessando crimes foi não só mandado de volta para o Senado, como teve negado seu pedido de prisão e devolvido seu passaporte. Um outro criminoso que foi pego, flagrado com uma mala com R$500 mil também foi para casa. A diretora-presidente do banco que operava um dos maiores esquemas de corrupção do país também hoje foi solta e foi para casa. Ministra, que dia para a senhora usar essas duas frases? Que falta de esperança foi injetada aos brasileiros no dia de hoje? Será que ela não sabia dessas decisões? Porque é como se fosse uma imagem de televisão onde estivesse tendo delay. Delay é quando o áudio não combina com o vídeo, sabe? Quando vocês dizem pra gente assim, não tá combinando o que vocês estão dizendo. Fora de sincronia. Tá fora de sincronia. Um negócio, sabe, num dia como hoje, a ministra encerrar esse semestre, coitado, semestre trabalhoso para os nossos gloriosos ministros do STF, né? Encerrar o semestre. A rapaziada agora vai para Paris, outro vai para Londres, vão para porque dinheiro não falta, né? E a senhora usar duas frases como essa num país que está sob ameaça de uma lei, mudança previdenciária criminosa, mudança na legislação trabalhista, colocando os trabalhadores de joelhos para os sindicatos, um presidente sob suspeita, sem nenhuma base política e que se mantém hoje entupindo de dinheiro os projetos dos ilustres parlamentares. No mesmo dia em que o secretário do Ministério da Fazenda vem e diz: olha, se não aprovarem, vai ter que aumentar imposto, a gente vai aumentar imposto. Ele disse agora de tarde, secretário do Ministério da Fazenda. Ameaça? Isso é uma ameaça, não é uma declaração, é uma ameaça. Sabe, um país em que gasta bilhões de reais com nada e coisa nenhuma. Eu honestamente, hoje é daqueles dias que se eu já andava triste em ser brasileiro, hoje eu passei a ter muito mais do que vergonha, constrangimento. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Hoje é um dia difícil até da gente fazer o programa. É difícil. É difícil mesmo, sabe? A gente não sabe o que vai dizer, a gente não tem vontade até. O que eu vou dizer pro policial que essa hora está entrando numa vila, fazendo uma operação com um revólver na mão, para pegar um vagabundo, um bandido?
O que eu vou dizer para a família desse policial que foi morto lá em Gravataí, quando o assassino tinha aquela história toda, aquela ficha toda, e estava em liberdade? Quer dizer, os tribunais superiores, em conjunto com essa política humanista, justnaturalista e garantista, destruiu a justiça brasileira. Destruiu. A justiça brasileira hoje é motivo de piada lá fora, motivo de ironia e de deboche do mundo jurídico. É verdade. Os advogados têm que dizer aos seus clientes assim, olha, a sua causa não está ganha, mesmo que a senhora tenha razão, porque só Deus sabe o que vai sair na sua sentença. Eu vou ler aqui, ó, rapidinho, para não deixar acumular muito, depois eu acabo não tendo condições de ler, ou ficam para trás e depois as pessoas ficam magoadas. Luiz Carlos Chervensky. O que houve com Aécio Loures? Como diz o Vitorino, a Lava Jato tem que dar uma chegadinha no STF. O Aécio estava em férias remuneradas, se conclui, diz Luiz de Alegrete. O Sérgio Clavé. Boa noite, Magda Beatriz. Como você mesmo está comentando, hoje o STF mandou o Aécio de volta ao Senado e o Rodrigo Rocha Loures vai ficar em casa, mas sem sair fim de semana, domingo e feriado. Magda Beatriz, como perguntava Renato Russo em sua música, que país é esse? Abraço a todos e um super beijo na Carla Krieger. Carlos Eduardo Silva Pinto. Direitos humanos para os presos custa a vida dos humanos direitos honestos. Em uma sociedade em que as autoridades optaram em tomar decisões baseadas em ideologias de um mundo ideal, transformaram nossa realidade em um inferno medieval. Quando você poupa o lobo, certamente sacrifica ovelhas. Não existe esperança quando não se há justiça. Marcelo Denilson Gonçalves. Olá, boa noite. Olhem como Papai Noel existe e até mesmo fora de época. O que foi o presente do Aécio e do Rocha Loures. Que bom se isso acontecesse também com os milhares de presos que ainda não foram julgados, não é mesmo? Mas isso não acontece, pois não possuem influência nem dinheiro. STF, Executivo, Legislativo, etc, 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 tudo igual. Porque essa gente não morre e nos dão um pouco de sossego. Denise Goulart. Boa noite, bancada de super-heróis. Essa sexta-feira não foi da libertação, e sim da libertinagem. E quanto à explicação a ser dada aos filhos para quem os tem, seria preferível ser como Machado de Assis. Aí a Denise Munhoz reproduz aqui uma fala: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Denise de Bagé. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Por favor. Política, que não é a minha seasa falar isso, porque eu não gosto desse assunto, porque é sempre a mesma coisa e termina no nada. Eu queria que a senhora me respondesse isso aí, o seguinte: para mim, o culpado de tudo isso é um povo covarde, sem atitude, que só sabe reclamar. Quem reclama e não faz. Eu faço uma pergunta e o Mário me confere. A Revolução Iraniana, ela aconteceu porque ela está que nem o Brasil. O Shah Mohammed Reza Pahlavi fazia o que ele estava fazendo no Brasil. Um absurdo. O que eles fizeram em Teherã? Botaram 1 milhão de pessoas na rua, fecharam o Senado, fecharam o Congresso e tiraram a Suprema Corte. E o Reza Pahlavi tinha o apoio dos Estados Unidos ainda. Corte, e foram para novas eleições. Por que o povo não faz isso aí? Ai, a lei. Que lei é essa? Lei de roubar, lei de fazer esse escárnio que você está falando? Eu quero saber por que o povo não faz isso, dona Magda. Me explica. Só fica nesse churumingo, é um mimimi, nada a ver, nojento. Então eu acho que esses políticos têm mais é que roubar desse povo. Esse povo é muito otário. Não, e não se falou, Chicão Tofani, no que disse o ministro Marco Aurélio, no seu parecer lá, no que ele disse exatamente o seguinte: que depois de um trabalho elogiável do Aécio Neves, do Aécio Neves, depois de toda aquela gravação, com aquelas palavras de baixo calão, que eu me surpreendi de ver, ele aparentemente tem lustro, né? Tem conhecimento, fala direito, fala bem, e aí a gente vê como são as pessoas na intimidade, como vimos aquela vez com o Lula. Mas me explica, por que não acontece nada? Na Revolução Francesa aconteceu, na Mexicana aconteceu, por que não acontece nada? O que tem esse povo que é povo? Como não aconteceu hoje nada na paralisação. Na própria conversa... Tu respondeu quando fez a pergunta. Covarde. Na própria conversa que foi gravada entre o Joesley e o Aécio, eles combinando dos 2 milhões, né? Quem ia entregar, quem ia receber, eu posso te entregar pessoalmente. Eu posso te entregar pessoalmente. Ele diz, não, mas então, se for outra pessoa, também manda outra pessoa, responde o Joesley. Ele diz, sim, não, tem que ser alguém que a gente mande e que depois, numa delação, a gente possa matar. Nem isso é o suficiente
para, pelo menos, manter um senador afastado na nossa República. Nada é suficiente. É uma vergonha o que está acontecendo. Marco Aurélio Melo ainda disse que Aécio Neves tem uma carreira elogiável e elos com o Brasil. Carreira ele tem mesmo. Várias. E é por isso que eles fazem ele é o que eles fazem, né? Porque eles nunca são punidos. Sadi Garcia diz assim, olá amigos, o que a excelentíssima ministra Carmen Lúcia disse também está sujeito a interpretações. Quando ela disse que o STF ouve as ruas, significa que ouve os bandidos que são soltos nas ruas. Essa é a minha interpretação. Não a população. É a minha opinião. Um abraço, Sadi Garcia. Eu gostei do telespectador que lembrou Renato Russo na música Que País é Esse? Uma música que foi composta há 30 anos e nunca foi tão atual. E olha só um trechinho, Vitorino. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis para o descanso do patrão. Boa noite, Então, assim, a música Brasil do Cazuza também mostra um retrato as duas com 30 anos. Gente E aí eu fico imaginando assim, eu acho que a coisa é tão visceral que o Chicão, quando começou a falar, todo mundo fica chocado que o Chicão chamou o povo de covarde. Mas é verdade. Não faz nada. É verdade. Só reclama. Quem é que elege esses caras? Porque aí alguém vai dizer, os ministros são indicados. Sim, são indicados por gente que foi eleita. Não, mas só é indicado quem está eleito. Ninguém bate na casa de alguém. Não, eu digo o seguinte, por exemplo, o seu Marco Aurélio, solta esse, seu Marco Aurélio. Foi o que soltou o Catiola, lembra? Soltou o Catiola, outro dia que pegou o avião foi parlamentar. O Dantas também não foi ele? Foi. Não, o Dantas foi o Gilmar Mendes. Mas igual. Porque alguém votou em quem Por votou que todo mundo sonha em ser julgado pelo STF? Porque que não dá nada. Não dá nada. E outra coisa, o STF, quem está lá é indicado, Cris, porque foi eleito. Né? Sim, mas assim a gente vai pensar, assim, por exemplo, no Aécio Neves, né? Que enganou a bancada toda. Sim. Até então, enganou a bancada toda. Também, assim, eu concordo com o Chicão, mas o nosso povo, ele não tem esse viés, não tem. Eu acho que o Aécio não enganou o Chicão. Não, enganou o Chicão. Não enganou porque o Chicão disse que é esse, é esse. Mas uma amiga minha... Mas enganou por um período. Não, o Chicão até pouco tempo atrás falava muito bem do Aécio. O Chicão foi enganado também pelo Aécio por um período. Exatamente. E a gente também vota nos deputados, né? Que hoje a sessão da Câmara teve que ser cancelada por falta de quórum. O único que foi para a Câmara foi um presidiário só por isso. Olha, o que é exatamente o que foi o que o nosso telespectador falou. O Brasil a gente é a piada pronta. Deixa a Carla ler aqui o que a Bruna diz. Boa noite, amigos do Atualidades. Hoje está sendo um dia estarrecedor, porque o único senador que esteve presente no Senado foi para bater o ponto e retornar à prisão onde cumpre o semiaberto. Teve também a soltura do Rocha Loures, por parte do ministro Fachin. Não pode ligar, pessoal. Além da decisão do ministro Marco Aurélio de autorizar a volta do Aécio ao cargo e negar a sua prisão. E no Rio de Janeiro, mais de 90 policiais são presos por assumir boca de tráfico, sequestro e extorsão. Olha só, eu senti tanta vergonha deste país que pensei em ir embora. Mas... então lembrei que não estão emitindo mais passaportes por falta de verba. Não vai dar para sair. Bruna Venturini de Canoas. Tem toda a razão. E não foi senador, foi deputado. Se o Jacobo aqui, é deputado. Pelo Rio de Janeiro. Isso mesmo. Agora é várzea. Regime semiaberto. É várzea, né? Como é que o cara continua sendo deputado, estando em regime semiaberto? Não sei. Semiaberto, a pessoa vai trabalhar e depois ela volta para dormir na cadeia. Pode ir na Câmara, mas continua sendo deputado. Mas daí tira o cara, daí vão dizer por quê? Uma pessoa no semiaberto não pode ser deputada, daí vai começar o mimimi. E olha que bacana, os caras que fazem isso agora, todo mundo hoje à noite pega o aviãozinho, ou amanhã pega o aviãozinho, estão também Paris. Voltam daqui um mês. Só na força sairia essa operação. Aliás, diz o seguinte, aliás, é o que diz aqui, ó. Boa noite, bancada. Hoje é um dia difícil até para te fazer o programa. Palavras da senhora Magda. Daí, só para pior. Quanto mais tempo os militares protelarem sua ação de intervenção para que se cumpra a Constituição,
Ai, como é ruim esse troço que entra aqui desse e-mail. Para aí só um pouquinho. Tem uma coisa que entra, um outro e-mail em cima quando eu estou falando. Quanto mais tempo os militares protelarem sua ação de intervenção para que se cumpra a Constituição, direitos iguais para todos, mais grave será nosso sofrimento e mais difícil nossa recuperação rumo à ascensão social, econômica e cultural. Partido Verde Oliva, quem sabe? É o que diz César Bertelli. Olha, o Chicão, quando falou esse negócio aqui alguns anos atrás, no início do programa, todo mundo ficava chocado. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Ninguém mais se choca. O único medo que eu tenho é que quando o Chicão definiu aqui o povo brasileiro, ele tenha definido também nossos militares. Opa! E o Bolsonaro crescendo, a recepção que o Bolsonaro teve foi um negócio... A gente recepcionou ele. Sabe que tem um movimento da internet, nas próximas eleições, votar em branco. Seria a única forma de sair daqui. Votar em branco. Porque nada é bom dessa gente. Mas eu acho que não é uma solução. Uma coisa vai acontecer, Chicão. Você acha que é uma solução? Não, voto em branco não, mas o cenário vai definir uma coisa. Ou vai vencer a extrema esquerda ou vai vencer a extrema direita. Porque hoje os chamados democratas, social-democratas e outros nomes que esses pilantras se dão... O PSDB é uma enganação. PSDB, PMDB, o PMDB... Não tem o que dizer do PMDB, né? Aliás, é só perguntar, esse deputado que está condenado, de que partido ele é lá no Rio de Janeiro? PMDB, claro. Então, assim, sabe, esses partidos não têm ideologia. Porque, bem ou mal, olha aqui, o PT, eu critico o PT aqui, não, mas também não tem. Críticas. Mas também não tem. Mas o PT... Não tem, se juntou com todo mundo. Sim, mas o PT não teve linha... linha ética, não teve linha ideológica, mas se assume como de esquerda, né? Bom, muito bem. O Bolsonaro e a turma dele se assumem como de direita. Agora, esse pessoal que está no meio está negociando. Está negociando. O que a gente está vendo aí é um negócio assustador. Sabe? Hoje, por exemplo, a Petrobras confirmou. A Petrobras pode mexer todos os dias no preço da gasolina. Olha que estado de nervos vai viver hoje o cidadão que de alguma forma tem a gasolina entre os seus custos principais, os combustíveis entre os seus custos principais, as transportadoras. Como é que o sujeito vai dar um orçamento de um transporte para daqui 10 dias, 30 dias? Quer dizer, a Petrobras, eram bilhões que vazavam na roubalheira da Petrobras. Aí, muito bem, cortaram a roubalheira da Petrobras. Não baixou o preço da gasolina. Absolutamente não. Não baixou. Hoje, por exemplo, das 15 refinarias da Petrobras que tem no Brasil, 10 delas entraram em greve, inclusive a nossa aqui em a Refap aqui, a Duque de Caxias também no Rio. Bom, das 15, 10 entraram em greve. Sabe por quê? Porque a Federação dos Petroleiros não quer que demitam mais gente, não quer que a Petrobras demita gente, para conter custos e para fazer reengenharia. Para aí, parou a roubalheira, estão demitindo gente, por que a gasolina continua esse preço? Sabe qual é a conclusão que eu tenho? Qual que? A roubalheira não parou. Nunca vai parar. Mas todo dia a gente comenta isso. Não parou. Todo dia A roubalheira tem não parou. uma história. E não vai parar, Gramado, a gasolina é R$13,90 e Nova Petrópolis é R$13,19. Escutei hoje na rádio. Né? Aqui em São Leopoldo é 13,40, em São Leopoldo é 13,40. Certas perguntas não tem a resposta na própria pergunta. Em Esteio, que é do lado ali, Canoas, a Refap, aqui, nós temos gasolina no Brasil. É o preço mais caro. A gente tem gasolina adulterada no Brasil, tem sacanagem. Ou vocês pensam que eles põem sacanagem só no leite? Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. E essa coisa que tu disseste, essa palavra que tu disseste, tem em todos os lugares. Sacanagem. A gente hoje não sabe nem o que come mais, imagina o que põe no tanque do carro. É melhor nem saber. É melhor nem saber para não ficar muito aborrecido. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa manifestação. Fale quanto o senhor quiser. Não. Que dizem os veículos de comunicação que foi um fracasso. Foi um fracasso por tudo aquilo que eu vi, que eu acompanhei durante o dia no Rio de Janeiro. Algumas dezenas, nem tantas dezenas de pessoas fecharam as ruas, queimaram pneus. Aqui em Porto Alegre foi um fracasso total, funcionou tudo perfeitamente a partir das 8, 9 horas da noite.
da manhã, desculpem, os ônibus continuavam funcionando, já estavam todos funcionando, o trem funcionou, em algumas cidades o trem não funcionou, os bancos não funcionaram, depois uma confusão total. Funcionaram, conseguiu ir no banco. Então não foi. A Caixa Econômica conseguiu. Então as coisas não aconteceram. E sabe por quê, o Chicão Tofani? Também porque as pessoas já estão cansadas desses movimentos que visam somente financiar os sindicalistas. Até o movimento brasileiro, tudo mandrake, todo mundo quer se dar bem, ninguém pensa no povo brasileiro. Então, quando a gente fica com essa explosão, quando baixa o astral, o cara fica down, não fica up, é por causa dessas coisas. Eu tô com a dor de cabeça hoje, porque na noite dá pra dizer que as mulheres são tudo mandrake. Tu tira o cabelo, é megalera, o olho. Verdade. A unha é postiça, leite de contato é verde, o peito é bababá. É tudo mandrake, eu pareço mandrake isso aqui. A culpa é de quem? A culpa é dos homens. A culpa é dos homens como você que querem mulheres totalmente falsas, com cabelos longos, com unhas enormes, com cílios. A culpa é dos homens que exigem isso. Mas, Marne, sabe que hoje teve uma grande manifestação. Mas a mulher também é muito competitiva. Claro. A mulher é triste. Mas, Marne, sabe que teve um grande protesto hoje lá no Distrito Federal, na esplanada dos ministérios. Muito obrigada. Na esplanada dos ministérios. Conseguiu fazer um protesto dos ambulantes. Porque os ambulantes foram tão preparados para frente da esplanada para venderem, para os manifestantes, que ficaram tristes com o silêncio. Não teve nada. Aí eles também protestaram por causa da falta de manifestação. Pela falta do protesto. O país é um espetáculo. O brasileiro é muito criativo. Tem razão, os senhores protestam a falta do protesto. Eles se reinventam, né? E se alguém acha que o Michel Temer não vai ficar até o 31 de dezembro de 2018, o ano que vem, está muito enganado. Nem a lei de Murphy pode mudar isso aí. Ele vai ficar até o dia 31 de dezembro. Isso não vai acontecer nada. Não sei, ele gosta de Eu gosto de assim, bater aqui. A senhora gosta dessa cinetear. Mas é que isso é muito chato. Faz aqui que não tem tanto barulho. Agora, quem comemorou hoje... Nessa sexta-feira, quem comemorou foi a comunidade gay internacional, porque o parlamento da Alemanha aprovou a união homossexual e também que visa também a adoção de crianças por casais homossexuais. Esse projeto ainda precisa ser aprovado, aí o Marne, que entende mais de política internacional, pelo Parlamento da Alta Corte. Isso. O Parlamento aprovou, mas agora precisa ser aprovado, ou ratificado, desculpa. Isso. Ratificado pelo Parlamento da Alta Corte da Alemanha, e a chanceler alemã Angela Merkel votou contra, mas ela, há uma semana atrás, ela já tinha liberado o partido dela para votar como mandasse o coração de cada integrante do partido da Angela Merkel. E foi aprovada a união homossexual na Alemanha e a adoção de crianças também. E com uma diferença de votos bastante substancial a favor do casamento gay na Alemanha. A Alemanha que mudou muito o seu comportamento, tem mudado muito o seu comportamento. A Alemanha é moderníssima. É moderníssima. E hoje, uma das notícias internacionais mais importantes é o que disse o governo do presidente Macron da França. Diz que a união com a Alemanha para o crescimento da Europa é uma coisa tão forte que eles consideram indestrutível. Agora sim, com esse novo governo francês, a França se aproxima da Alemanha para tornar o euro cada vez mais forte e esses dois países, Alemanha, França e Alemanha, comandarem a União Europeia. Achei muito significativo esse pronunciamento de um dos ministros do Macron, que projeta a França como já é a segunda maior potência da Europa, depois da Alemanha, mas a se ombrear a Alemanha, porque são dois grandes países, a Alemanha, indiscutivelmente, e a França, com a sua cultura, com o seu conhecimento e com aquele povo fantástico que tem a França. Eu também me uniria à França, a Alemanha, desculpa. E falando ainda da causa gay, nesse domingo vai ter a parada pela luta LGBT na Redenção. Quem quiser participar, domingo na... LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais.
E transgêneros. E transgêneros. É LGBTT. Isso. Né? A parada pela luta LGBTT a partir das 11 horas na Redenção. Quando a gente fala em gasolina, os nossos telespectadores já começam a se manifestar dizendo o valor da gasolina na sua cidade. Ó, Novo Hamburgo, pago R$ 3,14. Campo Bom baixou R$ 3,13. Já em Bagé, a gasolina é de R$ 4,25 a comum e R$ 4,46 a aditivada. E o nosso telespectador, ele que é o Adolfo de Bagé, diz o seguinte: boa noite, qual a diferença entre o Delcídio, do PT, o Aécio, do PSDB e o deputado da mala? Aí é que tá, né? Então. Aí é que tá. Tem a cara, a ministra Eliane Calmon. A senhora deixou saudades como corregedora-geral de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Verdade. E a sua frase continua ecoando no ar. A Lava Jato, mais cedo ou mais tarde, vai ter que chegar no Judiciário. A Jaieda de Viamão diz o seguinte: não quero milico no poder. Será que não há civis de faca na bota e honestos para ocupar o lugar destes corruptos? O povo está passivo porque continuam com seu salário em dia. Continuam trocando carros, indo no shopping, comprando. Quando tudo isso acabar, pode ser que o povo acorde. E, por fim, depois de assistir a esta paralisação ridícula promovida por estes sindicatos partidarizados, me deu um cansaço. Vou assistir o Atualidades tomando uma devassa. Ah, que bárbaro. Olha aqui, estão ligadíssimos no nosso programa neste momento. Maristane Borges, Carla Rossini, Marcelo Escobar, Nilza Schultz, Jorge Soares, Guilherme Brits, Lígia Lang, Terezinha Jardim Hack, Sandra Mara, Nadir Marques, Arnani Zart, Júlia Santos, Marisa Marim, Jauna, Mário e Viviane Urtasun Rodrigues, Cristiane Caraveta, Liloca Nauter, Lu Lopes, Ana Maria Ser, Ivonete Moraes da Luz, Rosilane Fidelis Delfino, Nilza Magni, Onofre Stanislavski, Marlene Terezinha Ferreira. Acho que li todos que estavam aqui, que estão nos assistindo e e se manifestaram no Facebook, sendo que, deixa eu ver, adoro o programa e adoro vocês. O Vitorino é muito intelectual, fico encantada com tanta inteligência e sabedoria. Ivonete Moraes da Luz. Nessa foto, que foi a foto que nós fizemos ali na porta de entrada do nosso estúdio, a Ivonete Moraes da Luz disse que... Ou não, foi a Ana Maria Ser. Disse que os homens ficaram mais bonitos que as mulheres. Concordo contigo, nós ficamos horríveis na foto. Ai, o lugar não foi de só bem fazer escolhido. Uma correção, uma correção, nós não ficamos mais bonitos, nós somos mais bonitos. As mulheres? A Liloca Nauter... Eu, Chicão e o Marne somos três. Ele não consegue, nem para receber elogio ele consegue ficar de boca fechada. Não tem como. Liloca Nauter, Vitorino tá... Eu tô defendendo a gente, Marne. Mas eu tô lendo elogios. Liloca Nauter, Vitorino sempre charmoso. Não sei quem, maravilhoso, parabéns, barará, barará. O Aécio tem uma carreira kkk, só se for de... é um país de ninguém, diz a Júlia Santos. Estou enojada de viver aqui. Arnani Zart, estou assistindo como sempre o melhor programa de TV, não concordo que só o povo votante é o culpado. Quem libera a candidatura desses ladrões todos não é a justiça eleitoral? Depois tem aqui alguém, que lindos, parabéns, essa turma bacana e tal, tem os recados para o Chicão. Jorge Soares diz, lindos e super inteligentes, abraços a todos, Chicão é top, top, top. Marcelo Escobar, é prêmio. Top, top, top. Dona Marta, posso dar um Que isso, deixa eu só terminar. Verdade, o povo brasileiro está ferrado com esses políticos. Chicão tem toda a razão, o povo é acovardado. Pode falar. Eu queria dar um look para o meu fotógrafo,
que é o Antares Martins, que vai ser o responsável pelo nosso ensaio, porque muita gente confunde com o Daniel Sherry. Daniel Sherry é um grande fotógrafo, também meu fotógrafo, só que ele é meu filmmaker, ele produz o meu programa. Antares Martins é um cara que tem uma larga experiência com mulheres. Tu conhece bem ele, que muito bom. Inclusive Ele é o fotógrafo oficial do Miss Rio Grande do Sul, pode conferir, Jéssica. E é um cara que é estudioso em fotografia. Fotografa as mais belas misses. Tem um estúdio muito legal aqui no Santa Teresa, e também um beijo para a senhora Vera Pavani, que está sempre ligada no nosso programa e diz que Chicão tem um estilo norueguês. Não, eu faço um estilo underground. É alternativo, muda para Matrix, vai para Blade Runner, depende do estilo que eu saio de dia. Como eu saio sempre às 11 da manhã, sempre depois do sol, eu não gosto do sol. O sol me deprime. Eu gosto de dia cinzento, de brumas. Fog. Eu moro num lugar onde é que tem as névoas do amanhecer. Gosto. Eu gosto assim de abrir a janela, ter sol. Acho uma maravilha. Eu acho que sol é pra gente estar na praia. Não, coisa boa entrar sol, tu vai no Parque da Marinha e aquela farofada lá no gasômetro. Agora, o que todo mundo gosta efetivamente é do Atualidades Pampa. O governo federal está investindo 190 bilhões de reais no maior plano agrícola e pecuário da história. E quando tem mais crédito no campo, tem mais produção no país inteiro. Tem mais emprego para quem precisa. Tem mais oportunidades para quem fabrica, pesquisa, transporta. Apoiar o produtor é isso, facilitar o crédito com juros menores para fazer a economia girar e beneficiar todos os brasileiros. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Ordem e progresso. De volta com o nosso programa, Marco Barcelos, quais são as novidades? As novidades é que, mais uma vez, eu fui agraciado. Opa, o que tu ganha? Eu tenho uma inveja. Recebe tantos presentes. Eu hoje estava na minha modesta residência ouvindo Richard Wagner, Cavalgada das Valquírias. Tá, no filme Apocalipse Now. Isso, Tannhäuser e outros tantos obras geniais desse grande e maravilhoso compositor erudito alemão que foi Richard Wagner. E no final da tarde eu recebi a visita aqui na Rádio Pampa do nosso querido amigo Ricardo Leonardo de Paranhos. O seu Ricardo foi músico da OSPA em Porto Alegre durante 43 anos, ele foi violinista. E me trouxe de presente Gustav Mahler, que é outro grande compositor, me trouxe um DVD gravado na Alemanha e a orquestra regida pelo maestro Bernstein, que é um dos maiores maestros do mundo, a obra de Mahler, e me trouxe mais outros discos e me trouxe um livro que fala a respeito de todas essas obras. Eu fiquei muito feliz com isso. Ele disse, por que o rádio não tem mais nenhum programa que fale de música clássica e tal? Eu não sei se o rádio teria público, né, para esse tipo de programa, de tocar música clássica, de falar dos grandes autores, dos grandes compositores, dos eruditos que nos deixaram, Mozart, Chopin e tantos outros que nos deixaram essas obras maravilhosas, Mendelssohn, Schumann e outros tantos. Agora, um dos momentos, obrigado ao seu Ricardo, um dos momentos de maior prazer que eu tenho, quando eu estou com os meus livrinhos e coloco num som que eu tenho lá razoável, eu coloco uma destas obras, volume baixo, isso não pode ser alto, não pode ser alto, e aquilo faz um bem, aquilo, sabe, num dia como hoje, tão pesado, tão destruidor, onde todos os valores morais parecem que estão apagados, onde não se pode mais passar para os filhos e para os netos os valores que nós tínhamos em outras épocas, porque pode me condenar porque eu vou dizer, em outras épocas as pessoas e os comportamentos eram diferentes, Chicão Tofani. As pessoas eram diferentes há 40, 50 anos atrás. Existiam coisas que hoje... Não, era um tempo, era uma época. As pessoas respeitavam as outras pessoas. O fio de bigode naquela época. Hoje, filho não respeita mais. Pai, eu não sei, Chicão. Com a sua anuência, eu vou dar o meu comentário. Por que as pessoas não respeitam mais que nem antes?
A internet terminou com respeito. A banalização da internet. Eu só tenho um consolo da internet. Ela vai causar um desemprego letal para essa geração nerd que está aí. Essa geração que diz, o cara é velho, aquele. Essa galera que está saindo da faculdade é uma legião de desempregado. Que se apaixonaram tanto pela internet que se esqueceram que o mundo ainda existe, o face-to-face, o heart-to-heart, o cara a cara. Eles vão só no virtual. E o virtual está terminando. Tem profissão que não existe mais. Tu vai te formar hoje um médico para se clinicar lá no Mato Grosso, no meio dos índios, porque aqui na cidade não tem mais lugar. Sobre a música clássica, a semana passada eu apresentei um concerto no Teatro São Pedro. Estava lotado. Então tem público. Então tem público. Isso significa. E as pessoas. E era um pouco diferente, por quê? Porque o maestro Carlos Prazeres, ele está, né, percorrendo o Brasil para tentar deixar a música, né, um pouco mais próxima, porque parece que a música ela é uma coisa assim, né, que pertence para alguns, mas não para o povo em geral. Então ele tocou muitas músicas, inclusive Claudinho e Bochecha, assim, músicas bem populares com um arranjo com a orquestra. É um erro se achar que a música erudita é elitista. Não é. Então ele tocou todos esses maravilhosos, mas ele também fez essa mistura. E a Vanessa da Mata estava junto e acompanhou então a orquestra. Então ficou uma mistura bacana, até para tornar realmente a coisa mais próxima da população. E é uma tendência a combinação músicas. É muita verdade, o Vitorino não confere. Eu acho que tem duas músicas clássicas. Essa que o Mário falou não teria espaço numa rádio. Agora, Pavarotti, Carreiras, mixando com o YouTube, dando uma pitada eletrônica, modernizando a música clássica, teria um baita do público. Aliás, aquela música Miss Sarajevo do YouTube, o Pavarotti, uma música clássica. É que aí tem um caráter mais de ópera. É preciso separar a ópera da música erudita. Tá, mas peraí um pouquinho. Tem um DVD do Pavarotti, tem um DVD duetos do Pavarotti, com todos esses com Celine Dion, com o Bonovox, que é belíssimo, muito legal. Uma glória. Rienzi de Wagner, outra coisa maravilhosa. Agora eu lembrei de uma música da década de 30, Tic to Tic, quando as pessoas dançavam de rosto colado. Tony Bennett. Muitos gravaram. As pessoas dançavam naquela época. Hoje em dia ainda existe, Chicão, você que frequenta a noite. Existe a vassoura, lembra da vassoura? Sempre tinha um que ficava com a vassoura e tirava outro para dançar. Dança da vassoura. A Quinta Sinfonia de Beethoven, Song of Joy, quando ela foi, é uma música mais tocada nas igrejas, tem casamento. Quando ela foi, Miguel Rios fez ela, uma música mais popular. As pessoas se apaixonaram. As pessoas se amarraram, se apaixonaram realmente, porque a música do dia, nesse sentido, é muito legal. E essa popularização da música erudita, ela está se tornando cada vez mais comum, né? Muitos músicos que tocam instrumentos mais clássicos, eles estão aprendendo a tocar essas músicas e apresentando nos seus shows, nos seus concertos. Muitos músicos, eles estão também, agora, algumas bandas estão misturando cantores líricos com rock and roll, tem muita mistura que está fazendo sucesso hoje. Deixa eu fazer um resgate rapidinho para vocês. Quem começou isso foi os Beatles, quando eles num disco decidiram colocar a Royal Philharmonic Orchestra. Foi Sgt. Pepper? E aí eles decidiram naquela música, por exemplo, tem músicas, Eleanor Rigby, por exemplo, é cordas. É uma música, você imaginar Beatles gravando com cello? Cello e violinos, pois eles fizeram isso. E aí surgiu naquela época um produtor inglês chamado Jeff Lynne, que criou um grupo, uma banda chamada Electric Light Orchestra, onde ele introduziu naipe de cordas em uma banda de rock and roll. Ficou um negócio maravilhoso, eles têm músicas geniais. Quem não conhece, os jovens que não conhecem, procurem, os mais velhinhos conhecem todos, mas procurem músicas da Electric Light Orchestra. É, sem dúvida alguma, o marco que deu início a os instrumentos e os arranjos eruditos entrando na música pop. Agora, como é que aconteceu o contrário é muito curioso, porque ao longo do tempo, esses tenores, e eu lembro que o primeiro disco deles, os Três Tenores, tem mais de 15 ou 20 anos, mais ou menos quando eles fizeram pela primeira vez, eles gravavam músicas eruditas e começaram a gravar músicas populares. Eles gravaram Yesterday.
do Paul McCartney. Gravaram Yesterday do Paul McCartney com uma tocata de ópera. Na época ficou todo mundo, como assim? Mas é incrível. Como assim? Então eles fizeram uma mixagem espetacular. Em relação ao que o Marney falou, se for para relaxar e tranquilidade, eu não aconselho ouvir Wagner, porque Wagner faz o... Ela morre e depois cresce de uma forma... Não, é que Wagner faz Beethoven parecer baladinha de reunião da Santo Minha Mas Wagner é maravilhoso. Ele é agressivo. Em Wagner, algumas músicas. A Cavalgada das Valquírias, aquele filme que o Chicão falou, que é o Apocalipse Sinal, que é a invasão da praia, em que um comandante malucão, manda colocar nos alto-falantes dos helicópteros a Cavalgada das Valquírias no volume máximo. Então os caras entram assim, absolutamente drogados, porque a droga era comum na Guerra do Vietnã. Eles entram dentro dos helicópteros, despejando napalm e metralhando tudo que tem na praia e ouvindo Wagner, a Cavalgada das Valquírias. É um negócio assim chocante. É uma das cenas mais terríveis e lindas do cinema. E Wagner tem uma característica. Wagner morreu depois de construir Bayreuth, o festival, construiu um grande teatro que está lá até hoje. E Wagner não costumava pagar as suas contas. Ele não pagava as contas. Olha que esta prática e não perdoa, vai do mais popular ao mais elevado. Como ele sempre tinha um protetor, de vez em quando o protetor brigava com ele, ele ficava. Então ele chegava, alugava o melhor apartamento, a melhor casa e empregados e cozinheiras e tal. Depois não tinha como pagar, ele ia embora para outro lugar. Então ele arrumava outro patrocinador. O patrocinador que eu digo é um nobre na época que contratava. O Wagner era um Michê. Era um Michê. Agora, ele era o Michê. É o Michê clássico. Me perguntaram também se em alemão a palavra Frida, que é um nome próprio. Sim. O que É significa? Pacífica. a mulher do Fritz. Significa Fritz é pacífica. O Pacífico, lembra aquele personagem, o seu Pacífico? Seu Pacífico. A senhora Eu Pacífica gosto muito da prima Frida. dela. Qual é a prima? Batata Frida. Tá, olha aqui, batata frita, olha aqui, os nossos telespectadores estão ligados no nosso programa, entre eles, presta atenção, oi, presta atenção, entre eles estão a nossa telespectadora Virgínia Marques, que diz assim: boa noite, bancada, assisto o programa de vocês na reprise em torno da meia-noite. Gosto muito do programa, em especial a Magda, aprendi a assistir com minha mãe, pois ela não perde vocês, são maravilhosos. Quando a Magda manda pararem, morro rindo, kkk. Magda, diz pro Vitorino para quando ele fica bravo, fica mais lindo ainda. Beijos para todos. Tiago Esbardelotto, Salde, Jerusa Guiar, adoro todos. Mas o Chicão Tofani é especial. Inclusive, ela mandou beijinhos para você. Um coraçãozinho ela mandou. E a Maria Clara Francescato mandou um... É parente. Francescato. Ela mandou um... Aliás, a Frida tem um Parou? Tem um parente italiano. Tá, deixa eu ver. A polenta frita. Vai ser mais amores, senhoras e senhores, nem tudo é perfeito. A pessoa Pelo sabe amor. que todos nós temos um neurônio que é manco. Esse é o neurônio manco. Ganhou elogio, do menino né? ali, tá? Maria Clara Francescato manda um pensamento que externa a vontade de quase toda a população. Haverá um dia em que todos voltaremos a ser felizes. Será o dia em que Rosinha será apenas uma flor. Garotinho, apenas uma criança. Genuíno será algo verdadeiro. Serra será apenas um acidente geográfico. Genro, apenas o marido da filha. Lula, apenas um molusco marinho. Neves, apenas um símbolo do inverno. E Cabral será lembrado por descobrir o Brasil. E então não teremos mais nada a temer. Obrigada, Maria Clara. A Nádia mandou uma... De extremo bom gosto. A Nádia mandou uma boa aqui. Ela disse o seguinte: não é a política que faz o candidato virar ladrão, é o seu voto que faz o ladrão virar político. E outra coisa, a Lígia Lang e a Ana Halp, que também estão curtindo, estão assistindo o nosso programa, elogiaram a minha maquiagem, elogiaram principalmente a Ana Halp, principalmente os meus olhos. De novo, a minha maquiagem
maquiagem, eu estou agora me esbaldando. Foi o Rodrigo Paim, lá do Bordeaux, que fez a minha maquiagem hoje, porque hoje... É dia de guerra! Hoje é dia de guerra! Hoje é uma luta! Hoje eu vou apertar, vou acionar o modo Fábio Assunção e vou pra noite. Hoje eu vou. É hoje que o pai Paulinho vai. Hoje que o pai Paulinho acerta. É hoje que o pai Paulinho. E uma boa notícia, né, pra essa sexta-feira. Uma boa notícia. Tem uma boa notícia. Eu acho que é, pelo menos. Vamos ver se vocês concordam. Vamos a ela. Né? Com a prorrogação do contrato, né, da nossa estrada, da nossa freeway com a Concepa por mais 12 meses, vai cair em 50% o valor do nosso pedágio. Mas a Concepa aceitou? Não, se a Concepa aceitar. Ela foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes, né? De transportes terrestres. Agora vamos ver como é que vai ser. Então, e é terça-feira isso. Se tudo der certo, a partir do dia 4 de julho, que entra em vigor esta prorrogação do contrato, nós teremos uma queda de 50% no valor dos nossos pedágios. De R$ 6,90 o pedágio de Gravataí passa para R$ 3,50 e o pedágio de Santo Antônio da Patrulha Eldorado do Sul de R$ 13,80 para R$ 7,10. Se a Concepa aceitar. Magda, eu acho uma hipocrisia essa história do pedágio. O cara vai lá e compra um carro de 100 pila, 60 mil reais, paga de juro o dobro do carro, paga gasolina cara. IPVA, claro. IPVA, cara. Aí ele vai se preocupar. R$5 o pedágio. Isso aí Eu também acho. Nada mas a ver, enfim. nada a ver. Vamos lá. Uma notícia, daqui a pouquinho nós vamos... A Cris sabe tudo, não é muito... falar da feijoada da Devassa. Não, eu tenho uma notícia fashion. Quer uma notícia fashion? Fashion. O casamento do ano... Há quem diga que é do século? É o meu. Está acontecendo. É Estou embrião, vai ser 9 meses que é o resultado do casamento. Não é gravidez, é casamento. São diferentes. Outra coisa. Mas o casamento, Magda, com toda licença que eu te peço, o casamento do século hoje não é o teu, é de Lionel Messi, que está em Rosário, na Argentina, uma cidade que fica a 300 quilômetros de Buenos Aires. Ele e a mulher, a Antonella, que já são pais do Mateu, do Thiago, resolveram casar. Chicão Tofani. Ai, tava enrolado esse casamento. É assim, ó, é só avião, jatinho com VIPs, todos fretados pelo Messi, pelo noivo, chegando em Rosário, um festão, mais de 200 convidados, as maiores estrelas do futebol da Espanha, do Barcelona e outros jogadores que já passaram. Não, mas o Neymar tá lá. Neymar? Com a Bruna Marquezine. Terminaram. De novo? Mas tava um casamento marcado. Mas terminaram. Terminaram. Que guri Ninguém pode entrar com... E o dinheiro do gurizinho não segurou o chifre, não, hein? Saiu a foto do rapaz aí que tá... Sério? É um fotógrafo lá de São Paulo. Pra te ver como é que... Tu acha que a Bruna Marquezine precisa do dinheiro do Neymar? Não, ela já tem. Pelo amor de Deus, ela tem independência dela. Não sei se ela precisa do dinheiro do Neymar. Mas da mídia ela precisa. Mas da mídia ela Porque precisa. daqui a 3, 4 anos Ela ganhou esse boom, ela ganhou esse boom na carreira depois de namorar o Neymar. Eu acho que já ganhou. Acho que já ganhou. Namorar o Neymar dá uma credencial pra ela, principalmente em Europa e tal. Não, acho que não. Não na Globo, mas... Olha, ele pode ter dinheiro. Bom, eu não vou dizer o que eu penso. Agora, Vamos lá. Hora de feijoada na Devassa. Desculpe me interromper, não faço isso. O que o senhor disse agora, senhor Vitorino? Eu acho aquela menininha muito chatinha, tá sem sal, sem... Deixa ele, é o opinião dele. Aquela coisa de mulher, a mulher tem que ter Mas ela não é mulher, ela é uma menina. Ele que é uma mulher. Ela não é uma mulher, ela é uma jovem. Ela é uma jovem, ela realmente falta muito tempo ainda para ela ser uma mulher. Não, o visual dele é mulher de perna torta. Parou, tu não pode ver isso. Não, mas ele não gosta da Bruna Marquezine. Sabe, mas gosto, graças a Deus. Esses caras. De quem é que tu gosta, Vitorino? Quem é o teu exemplo De quem é que tu gosta? Eu gosto de mulher de verdade, aquela peladora. Amélia, que era mulher. Aquela que mostrou um bundão na novela esses dias aí. Bundão. Quem? Mostrou um bundão grandão na novela. Paula Oliveira? Paula de Oliveira, é. Nossa, ela foi esses dias, né?
Essa tem um ar de mulher, uma postura, coisa e tal. É baixo calão. Sabe que eu gosto de ti, te adoro, te venero, tu é meu amigo, tu é meu parceiro, a gente brinca e tal. Mas assim, amigo de fé, irmão, camarada, para de dizer essas coisas de não sei quem, não precisa dizer isso. Tá, mas eu tive que alguém lembrar dela. E não, lembrou tu pode, mas tu não precisa dizer essas palavras. Tem gente que não gosta, as pessoas reclamam aqui. Reclamam, Reclamam, não precisa dizer, não combina contigo. Dá o meu endereço e manda reclamar pra mim. Não, ai, machão, ai, tá, então vamos reclamar pra ele. Vamos fazer a feijoada da Devassa? Vamos. 2 telespectadores, um que nos assiste através do WhatsApp, se comunica conosco através do WhatsApp e o outro através do nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br, e o outro através do WhatsApp, 999-777001, vão ganhar, cada um de cada comunicação, vai ganhar de presente o direito a desfrutar de uma feijoada lá na mini cervejaria Devassa, tá? O que precisa? O Marne Barcelos vai dizer uma frase daqui a pouquinho. Primeiro eu estou explicando como é que funciona. Vai dizer uma frase, você tem que escrever essa frase da forma bem correta como será dita, certo? Colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu RG ou o seu CPF, mas tem que vir tudo isso no mesmo post, tá? A frase completa, bem escrita, a palavra Devassa vai estar nessa frase, tem que ser com letra maiúscula a palavra Devassa. O número do seu documento, certo? E aí você pode desfrutar de uma feijoada aos sábados lá na Devassa. A frase é, Marne, olha, alguém já escreveu. Daiane Belmonte, tu já escreveste, mas eu ainda não disse a frase, Daiane. E também escreveste, não colocaste o teu número do teu documento? Ela tá preparada. Tá preparada. Não tá valendo ainda, não tá valendo. Deve ter enviado sem querer. Vamos lá, tá valendo. 1, 2 e 3. Qual é a frase? Já que hoje é dia de casamento, né? Toda sexta-feira eu caso com a Devassa. A frase é: toda a sexta-feira eu caso com a Devassa. Eu caso com a Devassa. Isso. Ponto. A frase é: toda a sexta-feira eu caso com a Devassa. Valendo uma feijoada para quem se comunica pelo WhatsApp e outra pelo atualidades@pampa.com.br. Toda sexta-feira eu caso com a Devassa, Guilherme Magro da Silva. Toda sexta-feira eu caso com a Devassa, Alisson William de Menezes. Não precisa mandar mais, porque nós já temos aqui aqueles contemplados. Muito bem. O Guilherme Magro da Silva, através do WhatsApp. Guilherme, você tem direito a levar um acompanhante, tá? As feijoadas da Devassa são servidas apenas aos sábados, tá? A partir deste sábado, ao meio-dia, o seu nome já estará lá, a sua feijoada já está liberada no Praia de Belas Shopping, no 2º piso. Vai você e um acompanhante ou uma acompanhante. E este presente você tem 30 dias para dele desfrutar. Portanto, são 4 sábados a contar deste sábado. O mesmo acontece com o Alisson William de Menezes. A partir de amanhã, meio-dia, o seu nome já estará liberado, o seu voucher da feijoada já estará liberado, você também tem direito a levar um acompanhante. Praia de Belas Shopping, 2º andar. Obrigada por ter participado e vamos em frente, Marne Barcelos. Vamos fazer os aniversariantes? Podemos, a primeira delas é Alicia. Alicia Krieger Dil. Completando 5 anos. Sobrenomes alemães. Neste dia 30 de junho. Parabéns a ela, né? Muito bem. Canceriano. Isso. O primeiro aniversariante de hoje é um homem que foi integrado, um político integrado à Revolução Francesa, que foi deposto por Napoleão, Paul Barras. Bonitão, não liga pra cá que a gente não pode atender, Bonitão. O outro escritor e poeta polonês, ganhador do Nobel de Literatura de 2004, escrevia os seus poemas contra os russos. Ele teve que fugir, teve que ir para os Estados Unidos. O Czeslaw Milosz.
A outra aniversariante é uma das mais lindas atrizes do cinema, morreu muito jovem ainda, ganhadora do Oscar pelo filme Quero Viver, Susan Hayward. Eu acho essa mulher maravilhosa e fantástica, especialmente nesse filme chamado Quero Viver. O Tony Bellotto, né, de aniversário hoje, completando, quantos anos o Tony Bellotto? 57 anos de idade. E completando 51 anos hoje, Mike Tyson. Para muitos, o maior lutador da história do boxe dos Estados Unidos. 51 só? Só 51, só 51. Outro aniversariante... Fez aniversário a semana, não foi? A arrancada da orelha do Evander Holyfield. A Dira Paz, atriz brasileira, que é uma linda atriz, ela está completando 48 anos, ela é muito versátil nas suas diversas interpretações na televisão. O Ralf Schumacher, que é o irmão do Michael, também está de aniversário no dia de hoje, completando 48 anos de idade. O jovem ator Chai Suede, que hoje as garotas são todas apaixonadas por ele, né? Completando 24 anos, é bom ator. E já foi selecionado para fazer a biografia do Erasmo Carlos. Ele vai ser o Erasmo jovem, porque além de cantor, de ator, ele é cantor também. E a linda Marina Rui Barbosa. É muito linda. Que vai completar, está completando, aliás, hoje, 22 anos. Essa menina é muito super bonita. nova. 22 anos. Aquele cabelo ruivo, coisa linda. E hoje, Ela é linda, ela é hoje toda faz linda. 15 anos do Penta. E eu tava Já? 15 anos do Penta. Eu Que tava saudade. discutindo com os meninos ali da Rádio Grenal. Quem foi o herói do Penta? Ronaldo ou Marcos? Para mim foi Rivaldo. Rivaldo foi maravilhoso. O Rivaldo definiu aquele jogo da Bélgica, aquele gol até que não deveria ser anulado, que ele fez até de mão. É o jogo mais difícil do Brasil. E o Ronaldinho foi importante naquele gol contra a Inglaterra também. É que tinha o Ronaldo e o Ronaldinho e o Rivaldo. E o Rivaldo, Roberto Isso sim que é Carlos, seleção, hein? Marcos segurou Muitos tudo, jogadores bons. Mandar um beijo aqui pro Cristiano Silva, que a gente posta coisas na nossa rede pessoal, no Instagram, @CarlaKrieger. Ele diz o seguinte: Carla, manda um beijo lá no Atualidades hoje, sou fã da galera, principalmente de você e do Chicão, ele é o cara. Isso é uma coisa, Cristiano uma Silva. constatação total. Todo momento, né? É, o exemplo masculino. Agora, dona Lígia Lang, sou de Pelotas. Primeira coisa que você tem que fazer é chegar para sua namorada hoje e dizer o seguinte: você não é nada, tu não é ninguém. Que isso? Eu sou o cara. Que isso? Eu sou o cara. A mulher vai ficar apaixonada por ti. Não diz porque a mulher isso. gosta de homem de atitude máxima, isso aí. Não, isso não é atitude. Rebaixar uma pessoa pra se sobressair. Que Depois isso, ele leva ela pro presidente. Não fala uma besteira dessa, pelo amor de Deus. Stallone tem filmes As profissionais. pessoas não gostam quando eu falo pro Chicão que ele está errado, né? Que eu discuto com ele. Mas não dá também pra escutar uma coisa dessa. Fica quieto, pelo amor de Deus. Isso é homem de atitude. Como assim? Isso não é atitude. Mimimi. Isso é uma pessoa idiota. Não falar pra uma pessoa, rebaixar outra pessoa e dizer eu sou maravilhoso e você é um nada, que Não, mas, isso? mas Isso não falou existe. em filmes profissionais. Eu sou Stallone, e eu tava mandando. Esses muquirãos, não ganham nada em Porto Alegre. Filme não é vida real. Pra ganhar uma gatinha. Chicão Tofani, filme não é vida real. Real, traduza real. Aprenda a lidar com uma mulher. É que a vida dele é hollywoodiana aqui. Não é? Aqui falou a verdade. Pode rebaixar uma mulher. Não só mulher. Posso só pedir um favor? Um de cada vez. Briguem, mas assim, fala um de cada vez. Ninguém entende nada. Mesmo brigando, eu não pode, vocês podem brigar. Eu tenho uma frase sobre isso. Pode Uma frase. Baixinho, fala. A frase é a seguinte: diga-me com quem andas e eu direi quem você É verdade. Não, é contigo. Escolhe as pessoas erradas. Seu ciclo de amizade não é legal, Chicão Tofani. O melhor que tem. Que isso? Quero falar que a gente estava falando antes sobre a mistura, né, da música clássica com música popular. E aí eu também falei sobre aquela mistura do heavy metal, do rock, com as cantoras líricas. E eu não citei nenhuma banda, mas o Sandro Ribeiro colaborou aqui com o programa. Ele disse que tem várias bandas. Nightwish
Nightwish é uma das bandas que eu adoro, que mistura, né, a cantora clássica, a cantora lírica com o rock and roll, que fica demais essa mistura, Vitorino. Eu adoro. Tinha uma banda chamada, acho que era Eminência, Evidência, como é? Evanescence. Eu amo também. E tem também a Você não pode lembrar de tudo. Mas uma banda que tinha uma menina que toca piano maravilhosamente bem, uma excelente cantora. Que é a Emily, do Evanescence. Eu amo também essa banda. E tem também hoje a Fantasia. Não sei se é a Vantage, a Vantage. É a Vintage, eu acho. Não sei como é que é a pronúncia, mas eu também gosto dessa banda. E é demais, a mistura fica muito boa. Olha, falando em gostar, Margarete da Rosa, adoro este programa, todos muito lindos, cada um com sua beleza. Silvia Stasiak, boa noite, bancada maravilhosa, parabéns pelo prêmio merecidíssimo. Lígia Lang, sou de Pelotas, todos são tops e as mulheres estão lindas também na foto. Linda maquiagem da Magda, tá arrasando, beijão a todos. José Lino Gouveia Pires, tá assistindo. Beatriz Flores, programa imperdível. Agnes Zieik, vocês são demais, parabéns. E aqui no WhatsApp, eu ia perguntar para a dona Carla quando é a festa da criança. É domingo. Domingo. Suzana, hoje eu estive na Ceasa. Hoje eu estive na Ceasa atrás de Coco Verde. Onde fica a Ceasa? Gente, o que é a Ceasa? É muito grande. É um universo. Fui lá, legal. Vai na de São Paulo para ver. Vai adorar. Ele vai amar. Tu vai achar muito velho. Tu vai achar muito velho. Não falem juntos, não falem juntos. Não é. Tu vai achar CPF? A Suzana e o Marcos, que são de Tramandaí, disseram aqui que assistem todos os dias e tal, que adoram o programa, que a gente faz tanta propaganda da feijoada da Devassa, que eles vieram até Porto Alegre para provar a feijoada da Devassa, mas vieram sábado de noite. Sábado de noite não serve só ao meio-dia. Daí pediram pra gente alertar que a feijoada é servida ao meio-dia. Só ao meio-dia. Só no almoço. Obrigada pelo alerta. Às vezes a gente, como pra gente é óbvio, a gente não se toca dessas coisas. Feijoada da Devassa é só ao meio-dia. Aliás... Eu vou levar o Vitorino na Devassa. Aliás, é uma característica. Os lugares que servem feijoada, servem aos sábados, todos servem feijoada ao meio-dia. Isso é característico aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, seja até porque comer feijoada de noite é Vitorino na feijoada amanhã, adivinha quem vai pagar, a dona Magda? Vocês? O Vitorino não paga nada. Olha aqui, ó, Kika Lunardi Belotto, muito bom esse programa, vocês são demais. Gabriela Souza Alves, estão todos bonitos, sem briga, crianças. É difícil. Laura Cardoso Gonzalez, Dream Team. Ana Zanetti de Albuquerque, eu e meu esposo Edson, de Caxias do Sul, assistimos todos os dias, adoramos o programa. Marli Pankowski, sou viciada neste programa, não perco. Juliana Maciel, amo esse programa, parabéns pelo trabalho. Todas essas pessoas estão se comunicando conosco através do Facebook. Até a gente está... Pito nenhum hoje, né? Não, até que tá bem calmo. A Clarice de Novo Hamburgo, enquanto falávamos sobre música clássica e estávamos todos assim, bem tranquilos, ela disse o seguinte, depois tudo mudou. Calmaria total nesta bancada hoje. A paulada foi forte mesmo. Clarice de Novo Hamburgo. Ao seu José Pinto diz o seguinte, por gentileza, senhora Magda, gentileza Magda Beatriz, lembre ao senhor Vitorino de que, entre parênteses, também o voto dele gera desonestos no país inteiro, diga-se de passagem. Concordam? Neste 30 de junho de 2017. Parabéns, seu cabelo tá lindo, como sempre, ao seu José Pinto. Aliás, eu hoje mudei a cor do meu cabelo, dá para notar? Mudei, clareei um pouco o meu cabelo de tanto que os telespectadores... Essa tua cor chama uísque, o nome dessa cor. Não sei se é uísque, mas eu mudei a cor do cabelo. A Terezinha, lá do Bordeaux, também mudou a cor do meu cabelo para um pouco mais claro, porque ele estava muito preto. E eu achando que era só esmalte que tinha nome diferente. Não. Imagina, o cabelo tem precisando aprender mais, assim, né? A Terezinha mudou um pouco a cor do meu cabelo. Obrigada, seu... Coisa, tu vê o homem, para prestar atenção em cabelo, não é uma coisa muito comum. Marli Barcelos, ao invés de ficar fazendo micagem, fala. Falando em micagem, aconteceu lá em Nova York, né? Eu disse que ele tinha que casar, ele estava bravo comigo.
Polícia responde a relatos de incidente com tiros em hospital em Nova York. A polícia de Nova York responde a um incidente com tiros. Então, um camarada maluco entrou no hospital em Nova York e começou a atirar contra os médicos. Isso aí, mas é que hoje o babado era assim, todo mundo disse assim, atentado em Nova York, atentado em Nova York. Até esclarecer, e foi um pavor. É no Bronx Lebanon Hospital, né? É um hospital libanês de lá. Mas os Estados Unidos já é comum entrar um maluco que atira contra todo mundo, mata 8, 10 ou não mata ninguém, mas é uma coisa comum. É como os furacões lá, os ciclones dos Estados Unidos. Só que agora, com essa onda de terrorismo, de não sei o que, qualquer episódio, qualquer coisa que acontece, repercute, é pânico total. Né? E falando em Estados Unidos, o presidente Trump disse que está perdendo a paciência estratégica que tinha com a Coreia do Norte. A situação ficou mais tensa por causa dos testes em mísseis e da continuidade do programa nuclear do pequeno... Meu nome, Vitorino? O Minimum. Aquele autêntico pequeno polegar. Minimin. Falando dos Estados Unidos, hoje saiu um estudo interessante de uma empresa de pesquisa que ela fez uma avaliação dos grandes milionários que existem no mundo, de todas as raças, de todas as regiões. E qual a cidade que eles preferem, qual a cidade que eles querem morar. Eu não sei se o tempo está estourando, dá tempo de contar. Está estourando. Então faz assim, fica com a gente que depois a gente... Não vai. A cidade preferida dos milionários é Nova York, como era previsto. Era previsto. Vamos falar mais sobre isso? Mas para você que não vai estar conosco mais tarde, beijo, boa noite. Bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.